Olá, bom dia Thaís Freitas, bom dia Pedro Campos, bom dia Sônia Blota, lá em Paris, que charme. Olha, muito bom dia Brasil. Aqui em Brasília, o tema recorrente é claro, é a PEC aí da transição. Agora a gente assiste ali tentativas de tornar palatável, viável a aprovação dessa PEC, mas desde ontem não se fala em outra coisa aqui. A PEC ficou um tema secundário aqui no meio político, mas não se fala em outra coisa, senão na denúncia apresentada ontem pelo Partido Liberal sobre as eleições, né? E foi uma coisa muito curiosa, é uma iniciativa que foi elaborada, né, um relatório elaborado por técnicos, por pessoas que de fato são qualificadas para isso. São todos eles do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, um relatório elaborado pelos professores Carlos Rocha, que é um dos criadores da urna eletrônica, Márcio Abreu e Flávio de Oliveira. Mas mal chegou no TSE, já tinha lá uma decisão do ministro Alexandre de Moraes exigindo a apresentação também de um relatório, né? Que, enfim, contemplando as supostas inconsistências, né, apresentadas, relatadas, também no primeiro turno. Tem um fato aí curioso, no mínimo, né, porque, primeiro, são duas eleições completamente distintas, primeiro turno e segundo turno. O segundo turno é outra eleição, outros nomes, inclusive, né, as urnas são reprogramadas com os nomes apenas dos candidatos que foram para o segundo turno. É outra eleição, aliás, é uma expressão que se usa sempre durante o processo eleitoral aqui no país, né? Segundo turno é outra eleição, e é mesmo, né? Mas, enfim, apesar disso, o Alexandre de Moraes já criou ali um pretexto, né, para exatamente decidir pelo arquivamento da denúncia. Mas o detalhe é que já existe o relatório, ou pelo menos nesse relatório, né, já tem os dados tanto do primeiro quanto do segundo turno. A explicação foi de um deputado federal do PL do Paraná, Felipe Barros. Ele disse ele explicou que o arquivo de log é sequencial e único para cada urna e inclui todos os lançamentos de primeiro e segundo turno. Por isso ele acredita que o ministro Alexandre de Moraes estava tão ávido por criar essa, não é, uma forma ali de simplesmente nem sequer examinar o assunto, que ele não deve ter consultado, segundo o deputado, o Alexandre de Moraes não deve nem sequer ter consultado os técnicos do TSE quando fez essa exigência, porque os técnicos informariam o presidente do TSE exatamente disso aí, né? De que os dados do primeiro e do segundo turno já estão contemplados, já estão citados no relatório, né? O Alexandre de Moraes deu 24 horas para que o Partido Liberal apresente essas informações que ele já tem, na verdade, né? De primeiro turno. Eu não sei como é que vai ser ainda, não se sabe como é que vai ser a resposta do Partido Liberal, mas é possível que apresente um outro documento, né, separando, digamos assim, ou deixando mais claro isso que Alexandre de Moraes ou não quis ver ou simplesmente não conseguiu ver, porque é algo de fato de natureza bastante técnica, né? O que se pretende no partido, segundo esse deputado Felipe Barros, é a transparência, né? E que isso tem que ser garantido, porque, afinal de contas, não há transparência, não há democracia sem transparência, mesmo que a verificação de irregularidades resulte na perda de mandato de alguns dos deputados, dos senadores já eleitos, né? No primeiro turno, o PL elegeu a maior parte, as maiores bancadas tanto da Câmara dos Deputados quanto dos senadores. Também elegeu governadores, enfim, fez barba, cabelo e bigode, mas, curiosamente, não elegeu o presidente da República. Isso tudo deixou muita gente intrigada, sobretudo os eleitores do presidente da República, né? O deputado explicou, ele que entende desse assunto, é especialista, ele disse que cada urna tem um histórico, que chamam de log, e tudo que aconteceu nessa urna, né,
fica ali registrado, e todas elas possuem um código de identificação próprio. Assim, cada log, cada histórico, deve estar vinculado ao código de identificação da urna. Mas as urnas de um modelo anterior às urnas identificadas como UE 2020, de 2020, né? Portanto, urnas de modelos fabricados ou adotados pelo TSE anteriormente a dos 2020, apresentam o mesmo código, como se mais de 250 mil urnas tivessem a mesma identificação, o mesmo CPF, digamos assim, né? Imagine, cada urna, como uma pessoa, tem um RG ou um CPF. No caso dessas 250 mil urnas sob suspeita, né, nas quais o ex-presidente Lula se saiu vencedor, tivesse a mesma identificação, né? E não há, portanto, aquela individualização da urna que o trabalho de verificação exige, né? E não há, por isso, como comprovar que aquele histórico, aquele log é daquela urna específica, né? Então, todos têm, inclusive, o mesmo número de patrimônio, etc. É tudo muito, muito estranho, e é curioso como isso não foi observado antes, se é verdade que tudo isso aconteceu, como dizem os técnicos, porque é que o TSE não se apercebeu disso, né? Isso é algo que o próprio TSE precisa explicar. Quer dizer, é uma denúncia muito séria, muito grave, etc. Ao contrário do que foi noticiado, o partido não pede nesse relatório a anulação das urnas, não se trata disso, mas o TSE tem a obrigação de examinar essa questão, né? Demandado tem que examinar, tem que ouvir Ministério Público, tem aquela coisa toda. Eu sou muito cético em relação a isso, acho que não tem a menor chance dessa coisa prosperar, até porque o TSE tem um histórico recente de decisões tendenciosas, contrárias ao atual presidente, e não vai ser numa situação como essa, com a eleição já definida, o resultado já proclamado, que o TSE vai recuar, né, da sua, né, inclusive de muitas das suas decisões claramente de caráter ativista, para atender aí essa última tentativa do presidente da República. Não há a menor chance disso prosperar, mas de qualquer maneira é algo que precisa ser verificado até para proteger a legitimidade das futuras eleições. Vou emendar nessa do Cláudio aqui, porque eu tive uma visão completamente diferente da dele. É uma turma totalmente sem credibilidade. Não vejo aqui nenhum risco para as urnas eletrônicas. Há outras formas, né, segundo especialistas, de verificação, não só essa que foi aventada, da segurança das urnas. Essa turma está tentando tumultuar, está tentando dar palanque e munição para maluco, e tem muito maluco por aí, tumultuando, né, o nosso processo de transição eleitoral. A turma que perdeu a eleição deveria muito bem reconhecer o resultado das urnas ou apresentar denúncias sérias. Eles são muito bons de levantar esse tema, mas não apresentam nenhuma denúncia séria, algo que possa ser investigado, algo que possa realmente caminhar para uma investigação e mostrar algum tipo de problema com as urnas eletrônicas. A eleição é outra, mas a urna é a mesma, do primeiro e do segundo turno. Então, se valeu no primeiro turno para eleger 100 deputados do PL, tem que valer no segundo turno para eleger Lula presidente da República. Claro, claro. É a mesma urna. Então, Cláudio, esse assunto é muito perigoso. Eu acho que quando a gente começa a dar muita credibilidade para essa turma, a gente vai... É só o ouvinte da Rádio Bandeirantes fazer uma pesquisa de quem é Valdemar da Costa Neto. É o ponto de partida dessa denúncia. Foi esse cidadão, esse político brasileiro, que ontem veio a público apresentar um relatório com uma turma que nós nunca ouvimos falar, vamos dizer a verdade. Nós estamos aqui diariamente na Rádio Bandeirantes, nunca entrevistamos esse povo, e estamos atrás aqui das grandes lideranças nacionais, estamos atrás aqui dos grandes especialistas, né, nas faculdades de ponta. Aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes você ouve os grandes especialistas do país em todos os temas. Nós nunca ouvimos falar. Eu li o relatório e, olha, vou confessar a vocês, tive que parar algumas vezes, porque é uma coisa totalmente subjetiva, sem nexo, sem uma linha cronológica. Então não dá para entender qual é o motivo de jogar gasolina nessa situação em que o país está vivendo. A gente teve uma reeleição muito disputada, nós tivemos uma eleição que foi decidida por poucos votos, e nós acompanhamos isso aqui. E se tivesse algum motivo concreto para que a gente
encampasse uma investigação sobre a lisura do processo eleitoral, alguma manipulação de urna, isso é claro que nós estaríamos aqui apoiando. Agora, não há isso até agora. Ninguém foi capaz de apresentar algo realmente robusto para isso. E repito aqui uma coisa que eu disse na época da eleição. A legitimidade de se apresentar contestação do processo eleitoral, ela existe na própria legislação. Há até prazo na legislação para isso, para que aquele derrotado apresente. O Aécio Neves, com todos os problemas que teve em 2014, foi muito mais honesto do que essa turma de agora. O Aécio apresentou uma contestação, disse o seguinte: eu quero uma revisão do número de votos, quero uma recontagem dos votos. É lícito. A gente pode aqui ver a conveniência disso ou não, né? Mas é lícito. Agora, jogar uma fervura dessa, com umas coisas aí totalmente jogadas, contestadas pelos grandes especialistas, né? Nem competência para recorrer essa turma tem. É isso que a gente pode concluir, pelo menos até agora, do meu ponto de vista. Respeito os pontos de vista contrários. Mas eu creio que é perigoso dar palanque para essa turma num momento como esse, porque não há problema com as urnas, e o que eles aprontaram apenas foi uma tentativa aí de tentar tumultuar esse processo de transição. Pedro, assim, a pior coisa que se pode, a pior atitude que se pode ter em relação a isso na justiça é o TSE adotar a estratégia do avestruz, né? Meter a cabeça no buraco e deixar o corpito todo de fora, né? É uma denúncia séria. O Valdemar Costa Neto é sério. Para, só não valeu o segundo turno, o primeiro turno valeu. Deixa eu falar só. E outra, a gente cobra muita lerdeza da justiça aqui. Agora, quando o Alexandre de Moraes responde menos de 24 horas, a gente critica também. Então, 24 horas? A gente precisa ver. Foram alguns minutos. Quer, né? A gente quer uma justiça rápida ou quer uma justiça demorada? Pedro, não foram 24 horas, menos de 24, foi em minutos. Ele nem sequer leu. Tomara que seja assim daqui para frente. E outra coisa, olha, esse relatório, embora apresentado por essa figura que não merece a menor credibilidade, que é o presidente do PL, que já foi companheiro do Lula lá no Mensalão e foi com ele condenado também, né? Inclusive a prisão, etc. Esse relatório é assinado por 3 professores do ITA. Nunca ouvi falar nos professores, então ok, então vamos ouvi-los. Por que não? Né? É só ir atrás deles. De repente eles falam. Né? Eu também não conheço, eu não sou técnico. Né? A gente como é jornalista, como não é que chama técnico. A instituição aí, Cláudio, que foi contratada pelo PL mesmo? Esqueci, você tem o nome aí? Eu tenho que abrir mas tem uma aqui instituição aí, não tem? Que foi contratada pelo PL? Tem, certamente tem, né? Mas esses técnicos são todos eles informados pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Não é qualquer coisa. É preciso, sabe, examinar com calma. Não pode dizer, não li, não gostei, sabe, não quero. Essa é a atitude de Alexandre de Moraes. Não, a atitude de Alexandre de Moraes é perguntar por que a urna do primeiro turno valeu e a do segundo não. Precisa responder às demandas. Né? Tem aí metade do país que acha que o resultado da eleição é meio fajuto. Não acho que é metade. A outra metade acha que metade do país perdeu a eleição, mas não todo mundo que perdeu a eleição está contestando, né? Muita gente acha, põe em dúvida. Eu não estou entre estes, entendeu? Eu quero deixar claro isso. Eu não estou entre estes. Agora, quando se diz, quando se quer desqualificar qualquer tipo de iniciativa, sempre se diz assim, eu digo assim, qualquer decisão da justiça, né? O que se diz é assim, mas não se pode, como é que se diz, deixar de reconhecer que a justiça provocada tem que dar resposta. Então, a justiça não está sendo provocada? Então, apresenta uma decisão, né? Olha, com base em tal e tal, isso aqui não faz sentido, não pode ser achômetro. Né? Não pode ser cair numa esparrela dessa. Imagina se o PL, esse pessoal, já tem um relatório do primeiro turno. Isso mostra que o Alexandre de Moraes caiu numa armadilha, entendeu? E esse é o risco de decisões apressadas, né? Decisões políticas. E isso é uma decisão política. A do Alexandre de Moraes foi uma decisão política, sem contar essa história de ele estar querendo determinar que tipo de denúncia a vítima, a suposta vítima, deve apresentar. Deixa eu fazer uma pergunta. Não é o juiz que tem que decidir o teor das representações. Numa boa. Se o Bolsonaro tivesse vencido a eleição, o PL teria apresentado esse relatório agora?
Essa é a pergunta que a gente faz. E há uma outra questão também, deixa eu entrar aqui nessa história. Não, é para entrar aí, Thaís. Que é a seguinte, nós tivemos durante todo o período eleitoral essa questão sendo trazida pelo entorno do presidente Jair Bolsonaro. Houve auditagem e houve participação no processo eleitoral de vários órgãos. Do TCU, por exemplo, a OAB esteve lá, entidades internacionais. E as Forças Armadas, por meio do Ministério da Defesa, que também teve participação. O Ministério da Defesa teve participação ali no processo que levou à eleição 2022 nesse formato de urnas eletrônicas. Como que ninguém levantou essa história até ontem? E sabe o que eu acho, ninguém Thaís? Levantou? Eu não tenho essa informação, eu estava buscando essa informação. Mas assim, tudo sugere uma coisa. Eu tenho muita responsabilidade quando eu falo nesse microfone aqui. Tudo sugere uma coisa, o presidente da República quieto estava esperando a manifestação de instituições, que felizmente não vão embarcar nessa. Forças Armadas, Congresso Nacional, Judiciário, apoio internacional, todas essas instituições vieram a público reconhecer o resultado das urnas. O único que não reconheceu foi ele. Então sugere que o presidente estava esperando aí agora viu que ninguém vai embarcar nessa, falou, bom, vamos soltar esse relatório agora, né? Isso aqui é uma suposição do que eu acho que pode estar acontecendo, porque até lá é difícil de ter clareza das informações. E olha, eu acho que nessa linha de raciocínio, isso para mim também aconteceu e com nenhum tipo de expectativa do presidente e do próprio PL, do Valdemar da Costa Neto, de que isso tenha algum efeito prático. O objetivo é gerar a fagulha política. Porque é improvável, pelo que o Cláudio já falou, até pelo todo o posicionamento do TSE durante as eleições, mas também o que acontece quando você diz que um computador vale para você fazer uma coisa e não vale para fazer a mesma coisa um mês antes. Não há menor lógica nisso. Não há menor lógica. A impressão que a gente tem é que isso, de alguma forma, atendeu a um pedido pessoal do presidente Jair Bolsonaro, que não quer deixar o poder com a mácula de ter perdido a eleição. Então ele vai sair dizendo, olha, eu perdi, mas eu perdi roubado. Para mim é esse o enredo que está se desenhando faz muito tempo já. Perfeito, desde que começou a haver contestação das urnas eletrônicas. Você resumiu melhor do que eu, é isso aí. Não, é exatamente isso, como aconteceu com Aécio Neves, né? Quando o cara vai lá e pede recontagem de votos, é para isso, é para tentar de alguma maneira justificar ou ter o discurso de que não perdeu a eleição, mas a eleição lhe foi tirada, etc e tal. Agora, o histórico da eleição que vivemos é o pior possível, né? Para todos os lados, inclusive para a Justiça Eleitoral, que nunca se comportou dessa maneira. A Justiça Eleitoral brasileira nunca foi tão protagonista como nesta eleição agora. As manchetes, durante toda a campanha, as manchetes eram Justiça Eleitoral o tempo todo. As manchetes eram Alexandre de Moraes, eram declarações de ministros do TSE, eram decisões de ministros. Apareciam mais do que os próprios candidatos. Era impressionante isso, né? Então, assim, a Justiça Eleitoral sai dessa eleição tão arranhada, com sua credibilidade tão comprometida como qualquer político que se meteu em campanha. Né? Político que se meteu em campanha, que mente muito, que exagera nas suas colocações durante a campanha, etc. e tal, ele sai da campanha com problemas de credibilidade, uma série de coisas. Né? E a Justiça Eleitoral brasileira saiu dessa maneira. Então, assim, não pode não examinar. Ela não está sendo provocada, examina, designa lá um relator, pode até dizer, olha, vamos fazer isso em 24 horas, vamos fazer isso rapidamente, né? Mas não pode ficar sem resposta, né? Não pode isso ser, isso aí é jogada, isso aí é desqualificar quem faz a acusação, isso aqui não pode, entendeu? Porque, do contrário, o país nunca vai superar isso, né? As pessoas estão esquecidas, né? Parecem esquecidas, algumas pessoas parecem esquecidas, que o país está dividido, está conflagrado, e a divisão é ainda mais profunda e mais ampla em razão da obrigatoriedade do voto. Portanto, assim, a maioria dos eleitores, quase todos, né, foram obrigados ou fizeram de forma espontânea, foram às urnas votar.
E o país saiu dessa votação absolutamente dividido, famílias divididas, amigos divididos, né? Pessoas que brigaram umas com as outras em razão do processo eleitoral. E eu não vejo, assim, nem de um lado nem do outro, nem do Lula, que ganhou a eleição, nem do que perdeu a eleição, qualquer tipo de iniciativa no sentido de reconciliar o país. E a gente assiste a justiça eleitoral também botando lenha na fogueira o tempo todo. O tempo todo. É preciso que as coisas sejam feitas sem esse, como é que eu diria, esse despido desse ânimo de beligerância que está presente em todo canto. Não é possível mais isso. Mas, Cláudio... Sabe? E aí chega e diz assim, ó, aí o cara vai lá, apresenta uma denúncia que tem, para mim, com a exceção de quem a apresentou, eu quero dizer que esse Valdemar Costa Neto, eu considero ele... enfim, próximo ali de conceito que eu tenho de bandidos. Já o enfrentei em tribunais, né? Ele, enfim, somos velhos contendores, digamos assim, né? Então, assim, é uma figura que eu não dou bom dia. Nem bom dia eu dou, né? Não é uma figura que eu não respeito. Mas não se pode desqualificar completamente, né, o trabalho que foi assinado por 3 especialistas, por 3 pessoas apresentadas como especialistas, que eu também não conheço, mas vamos ouvir os caras. Por que não? Né? Agora, não se pode adotar uma atitude de não vi e não gostei, né? Ou isso aí só pode ser jogado, ou isso aí não sei o quê, e aí lembra quem é Valdemar Costa Neto, não sei o quê. Tudo isso eu acho que tem que ser levado em conta. Mas o relatório em si, isso faz sentido? O que o deputado Felipe Barros, por exemplo, disse na entrevista, em que ele diz que o relatório já contempla, já tem dados no primeiro turno também, isso mostra 2 coisas. Primeiro, que o Alexandre Moraes não leu o relatório, né, para tomar a decisão. E, segundo, se tomou a decisão lendo o relatório, não consultou a área, como diz o deputado, acho que ele tem razão, não consultou a área técnica do TSE. E também mostra que há algo que precisa ser, no mínimo, ter um parecer técnico. Olha, isso aqui que o cara está dizendo não faz o menor sentido. Essa história do log, do histórico, do fato de 250 mil urnas não terem nem sequer registro de tombamento. Isso é verdade? Porque se for, é grave. Isso eu acho grave, né? Qual é a explicação disso? Isso de fato existiu? Não existiu? É mentira? Tudo isso precisa de uma explicação. Porque tem gente que acha que está na hora de simplesmente esquecer esse assunto e virar a página, né? Mas tem gente que continua com muitas dúvidas, e essas pessoas são cidadãos, né? Tanto quanto quaisquer outros, e precisam, né? Têm o direito a uma explicação qualquer. O TSE, Cláudio, só para a gente fechar aqui esse assunto, senão a gente não fala de outra coisa aqui. O TSE não disse que não vai analisar esse relatório que foi entregue ontem pelo PL. O TSE disse o seguinte: ok, você está me apresentando esse dado a respeito de urnas que supostamente teriam uma dificuldade de identificação do log. Se essas urnas tiveram um problema no segundo turno, como você, partido, coloca, eu verifico isso desde que você também entenda que isso vai incluir o primeiro turno das eleições, onde o PL elegeu a sua maior bancada. A maior bancada do país hoje é a do Partido Liberal. Eu ouvi um especialista falando que, para as pessoas que talvez estejam em dúvida do que a gente está falando, que não leram o relatório, é mais ou menos o seguinte: você tem um cidadão brasileiro, aí você não acha os dados dele no INSS. Mas se você for consultar no RG, no CPF, você acha o nome dele. Você vai achar esse brasileiro. Então é mais ou menos isso que acontece com essa informação desse log. Há outros mecanismos que conseguem comprovar, né, o vínculo daquela relação. Então é isso. Agora, pegou-se essa... Quais mecanismos? Eu tô dizendo aqui, eu tô dando um exemplo do que eu ouvi de um especialista, né? Um especialista da USP, que foi ouvido justamente para confrontar essa baboseira toda que o PL está apresentando. Aliás, eu tenho o nome aqui, viu? O nosso companheiro Daniel Batista foi atrás, é Instituto Voto Legal, né? Esse que é o instituto aí que descobriu qual é o problema na urna no segundo turno. Primeiro turno, a urna vale. Quando eles ganham lá com 100 deputados, está valendo. Agora, no segundo turno que eles perdem, agora a urna já não serve mais. Galera, vamos fazer aqui uma pausa e já a gente volta.